Então, qual é o tamanho do privilégio, seja financeiro, de influência, de conhecimento, que você vai ter que dividir, que nós vamos ter que abrir mão para poder fazer com que essa roda gire de uma forma mais fluida. Eu não vejo jeito se a gente não parar, enquanto sociedade, e pensar que sociedade é essa que a gente está construindo e nos incluirmos nessa sociedade como construtores ou desconstrutores dela. Porque muitos lugares que eu vou, as pessoas falam assim, esse é o problema social. Como se a gente não estivesse fazendo parte do problema, né? Oi, pessoal! Esse é mais um episódio do Utopia Pragmática, o nosso podcast que reúne lideranças em sustentabilidade e desenvolvimento humano para conversar sobre transformação, geração de impacto e mudanças a longo prazo. Eu sou Júlia Santana, a pequena mini-chefe, e eu estou aqui com Saulo Barreto, o chefinho. Olá, pequena mini-chefe, sabe aquelas revistas que você pega em avião? Um dia eu tava viajando, aí eu fui lá folheando a revista e tal, aí encontrei uma reportagem sobre uma moça chamada Carola Matarazzo. Cara, quando eu comecei a ler, eu falei, puta que mulher do cacete, cara. Caraca. Mas assim, sabe aquela pessoa que você acha que nunca vai conhecer? Sim. Sabe? Kate Middleton. Greta Garbo, não chega lá. Aí, uma amiga minha, falei, puta, Carola Matarazzo, depois que eu li a matéria, eu falei, essa mulher é inatingível, né? Sim. Aí uma amiga minha, tinha uma amizade em comum, fez a apresentação e a gente marcou uma conversa. Menina, é gente que nem a gente. Não é que é acessível? Não, é mulher de boteca e torresmo. Cachaça torresmo. E tá aqui. Pensa uma figura quase que eu imaginei que era mágica. E aí nada. Trata a gente como a gente fosse igual. E eu tenho uma experiência parecida. Porque eu fui num evento, aí tinha um painel, vi lá Carola Matarazzo, falei, gente, deve ser chique, né? Um nome forte e tal. Quando eu vi ela falando, eu falei, gente, mas eu concordo com tudo que essa mulher tá falando. Eu queria ser amiga dela, talvez queria ser um pouco ela quando eu crescer também. E ela tá aqui falando com a gente. Assim, não tem como. Nós é muito foda, né? A gente é. Seja bem-vinda, Carola. Muito obrigado. Bom, depois dessa apresentação, tô até sem jeito, gente. Kate Middleton, daí também é... Não, mas a gente faz isso de propósito mesmo, pra deixar as pessoas sem jeito. Entendi, Mas faça a sua primeira pergunta, minha jovem. Bom, a gente vai começar... A gente vai falar sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento humano, como eu falei lá no começo. Aliás, eu fiz um jingle. Jesus Cristo. Eu fiz um jingle pro Utopia Pragmática. Veja o que você acha. Cachorrinho pintado, gatinho peludo, vão se fuder. Porque aqui nesse podcast só ser humano é que vai ter. Gostou? Jesus Genial. amado! Ai, eu tô sem reação. Olha, eu fui pega de surpresa. Eu achei muito legal. Olha, se você quiser... Meu medo é alguém roubar e fazer uma música. Olha, eu posso te ajudar com um jingle melhor. Eu vou encomendar um jingle de um grande amigo meu que, assim, ele é o fera dos jingles. E eu vou te mandar. Quem sabe a gente tem uma substituição um pouquinho mais bacana. Sim. Não, e eu queria dizer que se alguém quiser processar ele, processa só ele, não necessariamente tudo que ele fala. Eu estou de acordo, nem Carola também. Não, inclusive eu não tenho nada a ver com isso, eu sou só uma convidada. Eu sou só uma convidada pega de surpresa. Mas eu achei o jingle super legal. É porque lindo. aqui é sobre ser humano. Não, tá tudo certo, mas até aí a gente não precisa mandar todo mundo pra esse lugar, tá? Exato. A gente pode só trabalhar a parte do humano, né? Só alguns. E pra começar com a grande ser humana que estamos aqui na nossa frente, a gente queria que você começasse falando um pouco sobre a sua mochila. A sua mochila da sua vida. O que você carrega nela, não necessariamente em relação a cargo, mas o que você traz na sua bagagem humana, pra a partir daí a gente começar a conversa. Olha, eu nunca pensei em trazer a minha vida numa mochila, né? Mas pensando bem, eu acho que a minha mochila é leve. Minha mochila é leve porque a minha mochila foi preenchida com um monte de coisa que vem da minha infância, da minha família, que tem muito a ver com muito amor. Eu sou a quinta filha de uns pais mais velhos, né? Meu pai sempre disse que me quis muito, mas eu acho que eu vim por acaso, né? Porque meus irmãos já eram grandes e tal. E eu tenho que confessar que eu fui bem mimada. Então eu fui super queridinha e tive muito, muito, muito amor dos meus irmãos, dos meus pais. E tive o privilégio de crescer numa casa onde tinha alguns valores que hoje a gente fala, assim, de boca cheia, mas que na casa dos meus pais era algo absolutamente corriqueiro. Eu sou filha de advogados. Minha mãe se formou na década de 40 no Largo São Francisco, quando não tinha mulher na faculdade. Tinham 7 mulheres na faculdade, e é uma história que eu escutei a vida inteira, porque ela tinha aí companheiras muito bacanas na época que obviamente não tinha banheiro para mulher, nada disso, e que
as amigas que ela já tinha não podiam mais frequentar a Célia, porque a Célia fazia faculdade. Eles se formaram em 45, 46 e se casaram em seguida, porque se conheceram na faculdade. E então, assim, eu venho dessa casa onde com uma mulher muito forte, que era do interior de São Paulo, veio para São Paulo para estudar, casou com meu pai. O meu pai era um homem super defensor de direitos humanos e que tinha, então, valores ali muito fortes, né? Tenho, como eu falei, sou a caçula de 5 irmãos e tive muitos privilégios. Estudei em escola particular em São Paulo, estudei no Colégio Santa Cruz, que eu acho que eu tenho que agradecer demais pela formação que eu tive, porque é um colégio altamente instigador de pensamento, né? E eu acho que foi ali que eu aprendi a ter pensamento crítico e poder pensar ampliado e grande. Casei jovem e na minha mochila rapidamente vieram 3 filhos maravilhosos. E o que preencheu a minha mochila mesmo foram 2 netos que eu tenho hoje, Martim com 4 anos, Caetano com 40 dias. Desde sempre eu fiz algumas escolhas, né? Então lá atrás, hoje dizem que eu fui empreendedora. Na época eu era microempresária mesmo, aquela que ralava tal. Tive uma marcenaria, tive uma loja de tecidos para decoração. Eu adoro madeira, tive uma marcenaria. Tabicava madeira sábado de manhã, fazia romaneio bonitinho, mandava para a USP, para estufa para secar. Fazia peças de decoração, saladeira, abajur e tal. E adoro madeira, adoro. E aí tive 3 filhos, aí tive os 3 filhos tal, quando eu já estava chegando um pouquinho mais de 30 anos, com 3 filhos pequenos, complicado trabalhar desse jeito tal. O meu ex-marido tinha uma condição bastante confortável já na época, apesar de ele ralou muito na vida, então assim, não é que já veio dado, não, ele ralava muito, falou, não, então vamos criar os 3 filhos aí e dar uma acalmada na vida. Só que nessa acalmada na vida, eu encontrei a dona Lucinha Vidigal, na época, que faz parte da minha mochila, por isso que eu quero nomeá-la, que era presidente de uma grande organização em São Paulo, que na época se chamava Liga das Senhoras Católicas, hoje tem uma marca, Liga Solidária, que me pediu para fazer um trabalho bem pontual. Levantar os custos de uma organização social que tinha, já à época, já 80 anos, com mais ou menos uns 10 mil atendimentos por dia, e que os custos eram feitos a lápis, em caderno, lápis e borracha, porque na sua maioria eram senhoras católicas muito bem intencionadas, voluntárias ou freiras, que faziam o custo daqueles projetos. Era um lugar enorme e tal. Falei, mas como é que tá? Não, tá fácil, tá fácil. Para fazer a história curta, eu demorei 2 anos para conseguir levantar os custos de tudo. Me apaixonei completamente pela causa, que era basicamente assistência social e educação. E foi quando eu tive os grandes encontros da minha vida, porque eu conheci o Morro de perto. Eu tive que rodar todas as unidades, conheci pessoas maravilhosas e conheci o chão de fábrica ali, forte, e resolvi ficar. E tive uma carreira ali de 20 anos. Quando eu saí, só para dar o tamanho da dimensão, a gente tinha 1.000 funcionários CLT e mais de 15 mil atendimentos por dia. Nossa. Em várias unidades de São Paulo, principalmente o carro-chefe é primeira infância, né? Centro de educação infantil. Mas ali eu tive a possibilidade de aprender a escrever projeto social, fazer avaliação de projetos ainda muito empiricamente, porque depois eu fui estudar, muito contato com políticas públicas para poder alinhar os projetos a políticas públicas, então ajudar a desenhar algumas políticas, testar políticas, e aquilo ali me jogou no mundo. E eu fiquei fascinada, a cobra me mordeu, porque os encontros, as pessoas que eu conheci, cada uma foi mudando a minha vida e o meu dia a dia. Então elas fazem parte da minha mochila com muito carinho. E aí, na segunda metade da vida, quem faz parte da minha mochila é meu novo trabalho, que eu sou diretora executiva do Movimento Bem Maior. Foi um grande encontro com o Eli Horn, fundador da Cirela. E rapidamente vieram outros empresários que me ensinam e me ajudam todos os dias a fazer com que a filantropia nesse país possa ser algo relevante e que a cultura de doação possa ser fomentada no país. Então, assim, dentro da minha mochila, rapidão, tá tudo isso, mas eu diria que tá muito amor, muitos valores fundantes. Eu sou católica praticante, então, assim, amor ao próximo para mim é o que rege a minha vida.
E assim, o que fecha a minha mochila, o zíper dela, que assim, às vezes emperra, pega aquele fiozinho, sabe, que ficou ali dentro, não consegue fechar o cadeado, eu diria que chama coerência. Pra mim é o que rege a minha vida hoje, mas que não é fácil ter, não. Então é aquele zíper que às vezes emperra, que aí que eu tenho que abrir a mochila, olhar pra dentro, rever o que tá lá dentro, pra poder fechar e falar, não vou desistir, vou seguir por aqui. Então acho que o zíper é a coerência. Eu achei interessante sua decisão de baixar o nível, esfriar e entrar numa empreitada dessa de 20 anos. Normalmente quando a gente fala que vai baixar a guarda e vai descansar, vai fazer uma coisa realmente de estar na rede e tal. Exato. E não entrar numa empreitada dessa. Não envolve 1000 funcionários CLT. Não, de jeito nenhum. Exato. Mas, voluntariamente. Trabalhando 7 dias por semana, né? Porque tudo no morro acontece sábado e domingo, né? Sim. Não é de segunda a sexta. Não, a raça humana não para. Mas veja, o Utopia Pragmática, a intenção do Utopia Pragmática, desde o evento até agora o podcast, é a gente provocar de maneira construtiva, mas também bem-humorada, o investimento social privado, independente se é físico ou corporativo, mas principalmente, eu diria, talvez, as empresas, as grandes corporações, que é onde existe maior poder e até deveria existir um alinhamento maior entre o negócio e o impacto que aquilo causa de maneira plena, né? Então, dentro desse ambiente, eu trago sempre a provocação do momento sem rumo e acelerando. Qual é a tua visão? Quais são os gatilhos mais complexos que você enfrenta no dia a dia? Não necessariamente dentro do movimento maior, mas olhando para o investimento privado como um todo. Uhum. Quais são os gatilhos de mentalidade que você ainda encontra que você fala assim, precisa avançar nesse sentido, né? Eu acho que não são nem gatilhos, né, Saulo? Eu acho que aí já são artilharia quase, né? Porque o gatilho ficou para trás. Eu acho que a gente vive um momento do mundo que metade da minha cabeça acha que é uma grande oportunidade e que a gente tem aí uma chance de fazer coisas espetaculares, e metade ou menos da metade sempre fica pensando, gente, todas essas oportunidades são muitas ameaças também, pode ser que a gente precise de mais gente para o time aqui para poder ajudar. O momento é muito instigante para mim, porque se por um lado a gente tem a condição de tentar mostrar, influenciar, e tem excelentes exemplos no mundo, no Brasil, de lideranças espetaculares para fazer mudar a roda e redesenhar essa história. Pelo outro lado, eu ainda vejo lideranças, principalmente empresariais e mesmo sociais, com uma mentalidade muito antiquada de que mundo e que ser humano que a gente quer. Né? Eu aprendi lá na Liga, era o primeiro exercício que a gente fazia para cada programa, o projeto que a gente desenhava, que ser humano que a gente quer quando ele tiver 18 anos e sair daqui, né? E hoje eu vejo a pergunta, que mundo a gente quer? Esquecendo que a natureza e o ser humano são os seres vivos que populam esse mundo. Então, quando eu escuto que mundo a gente quer, eu escuto qual é o PIB melhor para a gente ver, qual é o KPI melhor para indicador de sucesso ou não. E aí eu entro num lugar que eu queria chegar, é que o sucesso dos países, das empresas, das economias e dos líderes está muito desalinhado ao que o que eu entendo como progresso social, como felicidade, como seres humanos plenos e podendo ter uma vida plena. Então, para mim, o principal, eu acho que está nas lideranças. Eu vejo as elites econômicas e financeiras com muita, e me incluo nela, né, com muita dificuldade de avançar em como lidar com os paradoxos e mudar esse paradigma que está pela frente, que é redesenhar uma nova economia onde a gente contemple absolutamente tudo que está vivo na face da Terra, que é meio ambiente e seres humanos. E para isso, eu acho que a gente tem que esgotar possibilidades e oportunidades e não desistir, quer dizer, é bem uma utopia pragmática. Eu vejo muita dificuldade nas conciliações, né? Para mim é outro ponto crucial. Quer dizer, a gente vê as polarizações muito fortes, todo mundo muito sabedor dos seus temas, das suas teorias, e com muita pouca disposição de escuta.
E quando a gente está na mesa para escutar, e o diferente é o que engrandece, né? O que é paradoxal é o que vai ao desafio, eu vejo pouca gente querendo achar pontos em comum ou convergências para arrumar conciliações. E a diferença é a única coisa, até por uma questão química, é a única opção de você promover movimento. Sim. Senão é tudo patológico. Antes de passar para a pequena mini-chefe, que é onde vem as coisas inteligentes, eu queria só fazer um comentário sobre isso, porque a gente vai ter uma COP30 agora, onde o setor privado, de forma alucinada, está lá falando disso, e o governo. E aí eu fico me angustiando o seguinte, cara, sustentabilidade é sobre ser humano. Eu não me lembro exatamente quem foi que falou isso, mas eu vi recentemente uma fala dizendo assim, cara, a principal raça que está em extinção é a raça humana. Por isso que ela está extinguindo todas as demais. Mas ela não será a última. Então, eu fico vendo esses movimentos ambientais e tudo mais, que são relevantes, mas se você não tiver uma perspectiva de sustentabilidade que coloque o ser humano como centro do processo, todo o restante é paliativo. E é isso que me angustia um pouco quando eu vejo as empresas discutindo e falando sobre sustentabilidade, porque todo o viés, e até os negócios de impacto, claro, é muito mais fácil você medir uma árvore crescendo, né, do que você medir o capital humano que está sendo formado. Mas isso é incompetência nossa. Isso não é um problema da árvore nem do ser humano. Então, é que nem uma vez eu vi um quadro muito legal. Se todas as empresas estão salvando o mundo, quem é que está fazendo alguma merda? Tem alguém fazendo alguma merda. E, na verdade, não é é uma merda coletiva. Então... Eu acho que é mais por falta de compreensão do contexto enquanto um todo, né? Porque, às vezes eu fico pensando, quer dizer, eu já fui uma idealista que achava que era muito fácil mudar a roda, né? Hoje a gente precisa do recurso financeiro, a gente precisa do capital humano, das lideranças do mundo, das empresas e dos ativistas, a gente precisa de todo mundo. Mas o ponto todo para mim, Saulo, é o seguinte: como é que a gente consegue fazer essa mudança de mindset onde as pessoas entendam que uma missão, um propósito pode ser equilibrado com regras de mercado se a gente tiver novas formas de olhar para isso? Eu adoro o Darren Walker quando ele fala que alguém vai ter que abrir mão de algum privilégio. Não vai ter jeito. Então, qual é o tamanho do privilégio, seja financeiro, de influência, de conhecimento, que você vai ter que dividir, que nós vamos ter que abrir mão para poder fazer com que essa roda gire de uma forma mais fluida. Eu não vejo jeito, do jeito que nós estamos, como você bem falou, se todas as empresas estão fazendo tudo certinho, todo mundo está fazendo certo, o mundo não está acabando. Então, assim, eu não vejo jeito se a gente não parar enquanto sociedade e pensar que sociedade é essa que a gente está construindo e nos incluirmos nessa sociedade como construtores ou desconstrutores dela. Porque muitos lugares que eu vou, as pessoas falam assim, esse é o problema social. Como se a gente não estivesse fazendo parte do problema, né? E as empresas, eu acho que tem um papel muito, muito forte nesse lugar, porque elas vão ter que abrir mão, de alguma forma, desse capital financeiro, desse lucro desvairado, desses monopólios, né, desses IPOs, para olhar para tudo isso, que eu acho que faz parte do mundo e é necessário. A gente depende das empresas, graças a Deus elas existem, mas num lugar de liderança, de mudança, não de consolidação. O meu problema aqui é que eu vejo grupos se consolidando sem um pensamento pragmático de mudança de movimento. Então, assim, eu fico muito aflita quando eu vejo consolidadas as coisas. Eu acho que a gente não pode consolidar nada nesse momento. A gente tem que botar tudo em curso. E colocar em curso depende de diálogo e escuta. Perfeito. A gente, inclusive, muito bom, Carola, o que você tem falado, porque é a base da discussão que a gente está tendo, que a gente teve no último episódio e que a gente quer conversar aqui no Utopia Pragmática. É menos consolidação e mais construção mesmo. E uma das construções que a gente quer fazer, a gente tem o glossário do Utopia Pragmática, que são os termos que a gente quer mudar e as visões que a gente quer mudar. E um dos termos que a gente quer mudar é o ROI. Hoje se fala muito do retorno sobre investimento, mas agora a gente quer falar do ROI ao quadrado, que é um investimento e impacto.
Então, como as empresas param de pensar só em ROI, e elas pensam ROI e I, investimento e impacto. Então, como é que as empresas elas nascem com essa mentalidade também de impacto? Porque é isso, não adianta a gente separar em 2 lugares diferentes a mentalidade do lucro e a mentalidade da filantropia. Porque aquela mesma empresa que está buscando o lucro, o crescimento desenfreado, aí depois ela vai lá e para fazer uma reparação, faz um investimento social, uma filantropia baseada da maneira que ela entende que é transformação e que é impacto, e é muito mais você botar um band-aid do que você ir na raiz e na profundeza do que é aquela problemática. Então, essa é uma primeira coisa que a gente tem falado muito aqui e que eu vi na sua fala. Mas entrando pragmaticamente nessa posição da liderança, que é algo que a gente defende muito também, com certeza a gente precisa chegar na liderança para fazer algum tipo de mudança. É importante uma consciência coletiva, mas é importante chegar no tomador de decisão. Igual você falou, quando você entrou ali na Liga Solidária, que você se apaixonou pela causa. E uma vez que você se apaixonou pela causa, isso mudou a sua visão e isso mudou sua trajetória, e hoje você é uma pessoa que abre essas portas dentro dessa temática, porque em algum momento na sua vida você teve essa mudança, essa virada de chave. E eu me pergunto para você, enquanto liderança também, porque hoje você está numa posição de tomada de decisão em algum nível, de olhar para muitos projetos, de muitas pessoas chegarem até você, de como você enxerga isso. Quando alguém te apresenta um projeto, quando alguém vai falar com você sobre impacto, como você faz a sua tomada de decisão e como você vê os líderes ao seu redor fazendo essa tomada de decisão. Porque a gente já entendeu que algum erro está acontecendo. Tem uma inversão de valores, tem uma necessidade desenfreada por crescimento, a gente só quer crescer, sendo que a gente falou, inclusive, no podcast passado, a gente é natureza. E o tempo da natureza não é o tempo do crescimento desenfreado. O tempo da natureza é a semente que você planta, e a árvore vai crescendo, até que um dia ela dá uma flor para depois dar um fruto, para depois pensar em gerar uma nova planta. Não, e a flor murcha, né? Só fazer a um flor detalhe, murcha, tá? cai e nasce de novo. Só fazer um detalhe. Essa história do episódio passado, é bom deixar claro que a gente que tá usando a mesma roupa. Faz uma hora. A gente não tomou banho, a gente toma banho todo dia, só que a gente não trocou de roupa pra achar que a gente não toma banho, nem troca de roupa, nem passa ferro. Eu trouxe uma troca de roupa, mas chefinho não trouxe, e aí eu fui solidária a ele e mantive com a mesma roupa. Nossa, achei chiquérrima. Feita lá em Sergipe pela marca Severinas. Linda. Inspirada no Velho, que é um artista sergipano. Mas, por favor. Vamos voltar para a parte de tomada de decisão. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, eu tô num lugar que eu tenho... Por acaso, nesse último mês, 2 meses, eu tenho mudado um pouco a forma de falar e de me expor, porque eu tenho pensado muito. Essa coisa da gente culpabilizar de uma forma extrema o mercado financeiro, o empresário, o branco da Faria Lima e tal, eu não sei se é algo que possa ser construtivo, porque a gente divide mais e deixa de ajudar ou de letrar ou de abrir novas lentes para quem nunca teve esta possibilidade. Porque eu me sinto super mega privilegiada, não pelos privilégios que eu tive, mas por ter tido essa abertura de consciência. Isso também tem um pouco do mundo espiritual, né? Que da casa que eu vim, de uma formação espiritual e tal. É um combo. E quando a gente culpabiliza muito o outro, a gente se coloca num lugar de muita arrogância. Então, eu acho que parte dessa nova construção é como a gente que tem, quem sabe, contudo, porém, um pouco mais de consciência, ou desse macro, né? Por estar tão ligada no chão de fábrica ali, na necessidade do planeta e das pessoas desfavorecidas, como que a gente usa toda esta bagagem para influenciar positivamente e ajudar no redesenho dessa sociedade ou dessa economia. Porque enquanto a gente se dividir e apontar o dedo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu tenho pensado muito em qual deveria ser o conhecimento novo, né? Onde está esse conhecimento novo que a gente pode olhar e influenciar as lideranças que estão querendo fazer impacto ou gerar impacto na sociedade?
Que conhecimento é esse? É ancestral? É um conhecimento da natureza, do tempo? É um conhecimento espiritual? Ou é um pacote de conhecimentos que a gente vai precisar amadurecer para gerar uma nova teoria, um novo conhecimento, uma nova economia, com tudo isso dentro? Só que isso leva tempo. E a gente tá velho, Saulo. Então a gente... Você tá velho. Me deixa eu não tenho um cabelo branco. Olha a tua cabeça. Cabelo branco. Pra poder ficar mais charmoso, é o trabalho da peste que eu tenho pra pintar cada fio de cabelo branco. Nossa Senhora. Mas tudo bem, continue. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que encontrar esse lugar do novo conhecimento. Tá. E por que eu falo do conhecimento? Porque o conhecimento vem de todas as áreas. Vem da área da política pública, vem da área da iniciativa privada, vem da academia, que é pouco falada no Brasil e que tem pesquisadores, estudiosos e cientistas maravilhosos, vem do terceiro setor, da sociedade civil, e vem das lideranças se abrirem para esse novo conhecimento para chegar nessa mesa de consenso. Perfeito. Quando você me pergunta sobre tomada de decisão de impacto, eu tenho muita crítica à coisa de quando falo assim, por exemplo, programa de aceleração de ONGs. Eu odeio aceleração, não me fala essa palavra. E eu já falei isso pra todo mundo que me diz que tá fazendo um programa de aceleração de ONGs. Eu pergunto, você acelera a tua vida também? Teu filho troca, ele tira a fralda com 1 mês, ele fica alfabetizado com 2 anos? Acelerar o quê? A gente precisa acelerar, é o nosso mindset de mudança e de conhecimento. A gente precisa acelerar a nossa consciência da necessidade de acabar com a desigualdade no país. A gente precisa acelerar a nossa tomada de consciência para acelerar a tomada de decisão. Agora, acelerar os outros, as pessoas, os humanos ou a natureza, eu acho isso um absurdo. Sim. Então, a minha tomada de decisão em cima das coisas de impacto que eu vejo tem que congregar, tem que conciliar, tem que estar nessa mochila da tomada de decisão uma liderança que seja extremamente colaborativa, integradora, que tenha princípios e ética acima de qualquer coisa pelo impacto. Qualquer coisa que fure essa bolha, para mim isso não é impacto, é desserviço. Perfeito. Então sobra muito pouco, porque eu acho que uma coisa é resultado e outra coisa é impacto. Com certeza. Impacto é a somatória de bons resultados por muito tempo, para muitas pessoas, aonde a gente acerta a rota, até que acha uma fórmula que vai gerar impacto. Então isso tem tempo. E no mundo da gente, hoje, o tempo é restrito. Então, o povo, depois de 1, 2 anos, está me dizendo que está gerando impacto. Fala, olha, vamos lá. Você está gerando muito resultado, eu sou muito grata a isso. Vamos seguir nessa rota, mas isso não é impacto. Então, quando você me diz do ROI ao quadrado, né, eu fico feliz porque, para mim, o retorno do investimento social é pouco. Porque só resolver o problema social, a gente não resolve o problema da ampliação de conhecimento e de repertório dos outros setores. Sim. Então a gente precisa de quem sabe, um ROI triplo, que daí é o ROI de todos os 3 setores que podem aumentar juntos, um vai puxar o outro. Sim. Porque a gente tem uma coisa que a gente tem que saber, a gestão pública é o que pode fazer a mudança no país. É políticas públicas muito bem elaboradas. Apesar do meu amigo Saulo me dizer, eu sei, ele já vai... Eu trouxe isso só para gerar polêmica. Sim. Pode botar fogo no negócio. Exatamente. Gasolina, eu acredito em políticas públicas bem desenhadas, bem testadas e que podem beneficiar milhares e milhões de pessoas. Sim. E para isso, a gente precisa da experiência do setor privado e precisa do terceiro setor para testar essas políticas, porque com recurso filantrópico a gente pode testar e pode arriscar e pode até entender que isso não vai funcionar. E o recurso filantrópico, para mim, esse que testou e viu que não ia funcionar, foi muito bem usado. Porque a gente não pode gastar recurso público, que é escasso, para testar coisa que não vai funcionar. Sim. Então, assim, eu acho que a gente precisa do ROI triplo. Não só do... Não, eu só queria, antes de continuar, chefinho, só pra fazer uma provocação também sobre o que você trouxe, Carola, que incomoda, chefinho, botar o ROI triplo na mesa, que é, tudo que você trouxe, eu resumo em uma palavra, que é diálogo. Falta um diálogo bem feito, que una todas as pontas e que não priorize necessariamente a visão de uma só, pra que a gente consiga botar todo mundo na mesma página. E você trouxe uma questão anterior, que é da coerência. E aí eu trago a contradição, que foi o que a gente estava falando sobre o diferente. Não se cria conhecimento sem partir da contradição.
A gente só conhece algo, a gente só conhece o branco porque tem o preto. Sim. Então, a partir da contradição é que se forma um conhecimento. Então, a minha provocação sobre o que você está trazendo é que todos os agentes envolvidos na conversa, no diálogo, precisam estar abertos a sofrer o incômodo da contradição, para que a gente crie uma nova narrativa. Sim. Porque se todos os lados querem ser agradados, eu entendo que a gente não precisa apontar o dedo e falar é o branco da Faria Lima que tá matando o mundo. Não, mas eles também precisam entender que em algum momento a conversa vai incomodar do lado de lá, em algum momento a conversa vai incomodar do lado de cá, e a contradição ela é necessária para que a gente consiga criar um diálogo único. Então, mas eu acho que é assim, vamos lá. Quando eu trago a coerência, é a coerência do mundo melhor, do Sim. bem comum, tal, parará. Não é na mesa, tá? A mesa, eu acho que o paradoxo, o dia que a gente encarar o paradoxo e o elefante branco na sala com tranquilidade de que nós não vamos nos matar e nós vamos chegar numa terceira via que pode ser melhor para as pessoas e que no longo do tempo, porque a gente vai ter um plano de um pouco mais de longo prazo, né? Menos imediatista. Com certeza. A gente vai construindo, inclusive, esta confiança, né? Porque tem um problema, a gente não senta na mesa por quê? A gente não quer ver o elefante branco, a gente não quer sair do lugar da gente, porque incomoda. Eu tenho uma posição firme, eu não saio daqui. Eu não vou abrir mão de nada para ouvir a sua opinião ou para executar algo que seja um pouco diferente do que eu imaginei. Então, eu preciso abrir mão de alguns lugares e completamente desprovida de certezas para poder construir uma nova certeza. E isso incomoda muito. Por quê? Porque tem muito dinheiro em jogo. Quando a gente chega na iniciativa privada e propõe isso, as pessoas acham que a gente é doida, que a gente... Você sabe quanto vale as ações, os acionistas, o retorno e tudo mais? Então, assim... A maneira da conversa tem que ser outra também, para ser bom minimamente para todo mundo. Perfeito. Senão a gente não vai desempacar. Então, eu acredito na coerência do propósito final. Do que a gente vai construir. O caminho vai ser de paradoxo, de abrir mão, e eu acho que o ativismo e as posições muito firmes, muito radicais, têm o seu espaço. Mas com certeza não é nessa mesa de negociação. Exatamente. Perfeito. Porque na mesa de negociação a gente põe fogo e não consegue apagar depois. Exatamente. E eu queria justamente pegar esse ponto que você falou, que a gente chega muitas vezes de forma equivocada no diálogo. Dos dois lados, de todos os pontos que a gente pode ter. E falta empatia nesse processo. Sim. Eu sempre brinco que eu li Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, e falei, cara, que livro maravilhoso. Só que o Paulo Freire, ele foi capturado de forma totalmente equivocada pelos dois lados. Endeusado pela esquerda e demonizado pela direita, e ninguém entendeu ele. Quem leu, não entendeu, porque ele é um humanista. Tudo bem que ele é prolixo, tem um monte de coisa, precisava ter uma releitura do Paulo Freire, talvez ele até fosse guru da Faria Lima. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, elas precisam... eu acho que existe um espaço gigante para esse encontro. Esse encontro, ele é de desenvolvimento humano. Isso. Isso é de felicidade. Isso faz bem a todo mundo. Claro que a gente precisa... Eu só tenho uma pequena discordância do que você falou, porque assim, claro que a gente precisa chegar nessas elites. Obviamente, aquelas elites que estão mais abertas para ouvir. Então, existe o que eu chamo de letramento social. Tem esse livro que eu acho incrível, escrito em 1901, Socialismo para Milionários, do Bernard Shaw, que eu acho muito interessante a forma como ele aborda isso. Mas eu gosto muito do termo letramento social. Quando você promove encontros não pelo antagonismo, mas pela diferença, mas uma diferença que constrói. Quando a gente faz aquelas imersões sociais em Santa Luzia do Taim, a gente fez um agora, um mês atrás, eu acho fantástico aquilo, porque você traz pessoas de uma posição de poder, de protagonismo econômico, empresarial top, e eles encontram uma comunidade completamente autônoma e que dialoga de uma maneira muito construtiva. Então, acho que o que eu mais ouço quando a gente recebe as pessoas lá é, cara, é possível. Sim. Ou, isso me trouxe esperança. Então, Carol, eu gosto muito desse seu apontamento, porque apesar de eu ser um cara que gosta de trazer coisas radicais, e eu trago muito mais no humor ou na provocação para chacoalhar os meios, eu sei que isso também não constrói. Eu trago isso em alguns momentos, mas na prática eu entendo que a gente precisa criar essas pontes.
Mas, além da elite, dessas pessoas que estão no poder e que podem influenciar, eu também acho que a gente precisa criar algo na outra ponta, que precisa começar com pequeno, mas depois ter capacidade de ganhar escala, porque, queira ou não queira, quando a gente olha para negócios, você tem o CEO, que acima dele tem um conselho de administração, por trás dele tem um monte de acionista e no final tem os consumidores, que é quem traz a renda. Então, a gente precisa meio que tocar em todo mundo. Isso. Em camadas diferentes, mas é preciso construir um projeto de humanidade que nós não estamos nem sequer pensando nisso. Então, Saulo, eu concordo em gênero, número e grau. E o que eu acho? Às vezes eu olho para a humanidade, né? E nos dias que eu tô nesse meu lado mais cansado, quem sabe, não é nem pessimista, é cansado. Falo, gente, será que isso aqui vai chegar a algum lugar, né? E me vem uma coisa de que é como se a gente tivesse com uma paralisia social. Eu vejo tantos problemas a serem resolvidos no mundo, nos países, nas cidades, nos municípios e nas pessoas, né? Então, indo de cima para baixo, de baixo para cima, dos dois lados. Da saúde mental individual à coletiva. Né, da segurança individual à coletiva. Quer dizer, você tem batedor de carteira ali na porta da sua casa e você tem uma guerra acontecendo. Então, é tudo muito micro e macro ao mesmo tempo, na mesma dimensão, dado seja pessoal, ou seja mundial, ou seja nacional. Então, o que eu acho? Ficou um balaio lotado de ameaças, o que gera, quem sabe, uma certa paralisia. Gente, por onde começar? Será que vai funcionar isso daqui? É melhor eu garantir o meu, no meu cantinho, na minha comunidade, na minha casa, no meu palácio. E, gente, assim, os que estão do meu lado, o resto a gente vê depois. E aí é que eu acho que morou o problema, porque a gente perdeu o senso de cidadão ativo e sair dessa paralisia. Eu acho que esse letramento social que você fala, para mim, tem muito a ver com que pedaço desse mundo é meu e como que eu posso, enquanto cidadão, no exercício da minha cidadania, ajudar nessa mudança. Uhum. E isso passa, inclusive, por abertura de escuta de novas políticas, de novos gestores, de novos representantes e do ânimo das pessoas se arriscarem a serem representantes dos outros também. Uhum. Enquanto a gente não renovar esse conhecimento político, né? Não político partidário, mas político, porque eu entendo que todos nós somos seres políticos, enquanto a gente não encarar isso como uma realidade e trazer para dentro, para sair dessa paralisia, a gente não consegue andar para frente. Agora, quando você traz, né, também da coisa de Santa Luzia, de ir para lá e ver, eu também sempre me traz, eu sou hoje em dia fascinada pelo urbanismo, porque eu entendo que quando a cidade vai abrindo seus espaços públicos e aquilo ali vai sendo populado por todo tipo de pessoa, e existe uma segurança em andar no parque, em ir nos museus, em estar no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo, andando de bicicleta, é criança, é velho, é jovem, é deficiente, é branco, preto, amarelo, pouco importa, todo mundo junto, usando da cidade, usufruindo daquilo que aquela cidade pode te dar, enquanto um espaço de uso social. As pessoas começam a entender que elas também fazem parte desse processo. Que volta o conceito de comunidade. De coletivo. Exatamente, de coletivo. Então eu acho assim que a gente sai de um lugar de paralisia para um lugar de conscientização que pode gerar uma transformação e que vai ali... e esse pedaço desse processo é aonde a gente pode fazer novos desenhos de novas economias e tal. Agora, quando a gente fala isso aqui, com esse título aqui, fica maravilhoso. Quando a gente senta numa mesa com 20 empresários, parece que a gente é ET, falando grego, caiu no mundo e que a gente nunca leu um balanço. Mas olha... Então, como aproximar os discursos hoje, eu acho que é o meu maior desafio. Eu tenho vários irmãos gêmeos de pais diferentes, né? Um deles é o Ingo Plugger. E uma vez o Ingo conheceu a Rede Sinapse, que o Movimento Maior é um parceiro. E ele falou assim, cara, ele ouviu as professoras falando. E ele falou assim, cara, vocês me deram pela primeira vez a oportunidade de me indignar
com a má qualidade da educação básica no Brasil. Porque vocês estão provando para mim que é possível. Então eu acho, Carola, para a gente poder provocar essas pessoas e a gente não parecer ETs, é preciso ter esses processos de letramento social, porque essa pessoa também precisa entender, porque precisa tocar na indignação dela. Sim. Porque eu acho que você está correta. A gente entrou num processo de apatia, que é a pior desgraça que pode existir na humanidade. A apatia é o contrário de toda qualquer emoção. E uma humanidade sem emoção, a merda, né? Não serve para nada. Então, a indignação, ela precisa ser provocada nas pessoas, mas a indignação ela tem que vir associada com a esperança de que é possível fazer. Sim. Porque a gente olha para a violência no Brasil, e o que você faz hoje quando você vê alguma coisa, você desvia e tenta rezar para que aquilo não aconteça com você. Ninguém acredita mais que esse país pode ser um país não violento. Mas a gente já teve também inflação, 80% ao mês. Ela não sabe o que é isso, mas a gente sabe. Sim. Era até divertido, por um lado. Mas, veja, quando criou-se o Plano Real, eu acho o Plano Real genial, porque ele trabalhou a perspectiva de que era possível, com a URV e tudo mais. Veja, tudo bem, tem um monte de coisa macro e microeconômica associada que eu não entendo porra nenhuma, mas, na essência, ali criou-se uma possibilidade. E as pessoas se agarraram a isso. Então, mas vamos lá. Falta isso para a humanidade. Na criação do Plano Real, teve ali sentado na mesa dezenas de economistas, políticos, tal, de todos os linhas de conhecimento, ideologias, que chegaram num consenso de uma perspectiva de esperança. Mas eu acho que eu quero dizer o seguinte, o simbolismo da URV... Sim, sim. É isso, eu acho que ele deu para as pessoas, não para os grandes intelectuais que criaram isso, que foi genial, mas ele deu para as pessoas a perspectiva da indignação do aumento do preço. Eu acho que a gente está precisando fazer isso em todas as pessoas. Com certeza. Nas diversas camadas. E aí, citando o que a gente está citando sempre aqui, que é quando a gente cita Paulo Freire, ele fala com menos pessoas, mas é o que ele fala sobre educação libertadora, de pedagogia do oprimido, que só o oprimido consegue subverter o opressor. E, enfim, as nomenclaturas não agradam a todo mundo que está no diálogo, mas é exatamente isso. Você precisa estar na comunidade para a comunidade explicar para o individual o que é ser comunidade. Porque quando você traz essa questão da paralisia, e aí, chefinho, trouxe uma relação com a apatia, eu trago uma outra relação, que é a relação do medo. Quando a gente trata coletividade, é uma relação baseada em confiança. Por que o coletivo funciona? Porque o coletivo não se baseia no medo. Porque não é o eu confio no meu próximo, eu confio no meu par, eu confio na minha família, eu confio na minha comunidade, naquele microcosmo, naquele microecossistema que eu criei, e aí a gente evolui. Então eu não tenho uma relação de medo, eu tenho uma relação de confiança. E quando a gente vai para uma comunidade como Santa Luzia Itaim, e aí eu cito Bell Hooks, que ela tem, enfim, uma passagem no livro dela, Tudo sobre o Amor, que eu amo, que ela fala sobre a diferença do individual para o coletivo, e ela fala sobre essas pessoas que estão no individual, que elas só vão entender o poder do coletivo quando elas veem o coletivo funcionando em sua interdependência. Porque não é trivial você chegar para alguém que está trabalhando no modus operandi individual, que é o que a gente tem feito nos últimos anos, e enfim, aconteceu, e é esse o modelo que a gente criou, mas a gente precisa voltar para o coletivo. A gente precisa voltar para a interdependência a partir do diálogo, a partir da conversa, a partir de botando todo mundo na mesma página. Mas aí a gente precisa abaixar o medo, precisa criar confiança. E para ter confiança precisa ter coletivo. E eu concordo com Bell Hooks e com Paulo Freire quando eles dizem que só o coletivo consegue mostrar o que é o coletivo para aquela pessoa que está no lugar do individual. Eu concordo plenamente, não tenho dúvida nenhuma. O meu ponto hoje em dia é assim, são tantas camadas, são tantas questões, né? Então, se a gente isola o Brasil, isola o Brasil, porque se a gente começar a pensar maior, então não chega em canto nenhum. Que assim, eu às vezes penso, e eu imagino que quem pensa menos do que a gente, né? Porque a gente tá pensando nisso o dia inteiro, né? Sim. Quem tá ali na iniciativa privada, às vezes só numa fábrica de parafuso, numa mineradora, no Excel, não tá com essa cabeça, né? Inclusive, quando a gente chega com esse assunto, fala, nossa, lá vem esses doidos de novo, né? Eu às vezes fico não paralisada, mas fico, por onde vamos começar? Então eu não sei se a gente não tinha que isolar algumas variáveis, dizer, olha, vamos começar por aqui, um plano de médio e longo prazo,
até 2050, como que vai estar a condição de moradia desse país, como que vai estar a condição de saúde desse país. E aí, com esses planos, quem sabe, ou mais discutidos na sociedade, ou mais difundidos na sociedade, a gente começa a fazer as interconexões. Porque o que eu vejo hoje nas mesas que eu sento? As pessoas discutem muito bem o todo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente começa a isolar, começa a ter problema, porque é um problema de arcabouço legal, é um problema financeiro, é um problema histórico, é um problema de poder. E aí a gente não sai nem da ego, né? Ou desinformação, ou fake news, ou político, ou ideologia. Então, assim, como é que a gente faz para sentar nas mesas com as pessoas mais diferentes, colocar um dado problema e pensar nele até 2060, 2070, com a visão deste problema dentro deste macro tão conturbado? Porque, e aí a gente depois faz a união. Porque, assim, fica muito difícil como tem muito problema, muito desafio no entorno, você quer tomar uma questão. Quando eu falo de urbanismo, outro dia eu fui conversar sobre urbanismo. A pessoa olhou para mim e falou assim, mas você conhece o plano diretor? Eu falei, conheço razoavelmente bem. Você conhece os cinturões de tráfico? Cinturões de violência? Eu falei, olha, não conheço tão bem. Você conhece... Bom, minou a conversa sobre habitação no primeiro momento. Porque as questões trazidas eram tão complexas, dependiam de tantas outras pastas, que a gente não conseguiu nem sonhar em moradias melhores. Mas aí você está pegando o tema que eu adoro, que é a complexidade. Posso pedir um pouquinho de água? Complexidade, por quê? Porque eu brinco sempre nas minhas provocações que complexo não é complicado. Isso. A gente complica, porque é isso. A gente começa a trazer as impossibilidades, todos os elementos que dificultam aquilo acontecer. Mas eu gosto da complexidade porque eu acho a complexidade muito simples. Quem é o autor que você adora que fala de complexidade? O Adam Carrani. Porque por causa daquela piada sul-africana, né? Que só tem duas formas de resolver o problema complexo, que é a prática e a milagrosa, que eu acho do caralho. Mas a gente tem uma amiga americana, a Glenda, que inclusive vem em breve pro Brasil, ou já veio, porque eu não sei que dia vai ser esse podcast, mas ela trabalha sobre complexidade e essa ideia de você pegar o problema complexo, você fragmentar em camadas. Por isso que foi o que eu acho que é o que eu... Se você olhar o que a gente fez em Santa Luzia, o que a gente está fazendo em Santa Luzia, com Santa Luzia, ou seja, Santa Luzia está fazendo, ela fragmentou em elementos, porque eu acho, Carola, que você colocou uma coisa que eu tenho uma certa discordância. Acho difícil unir depois. A coisa tem que crescer e tem que ser construída do complexo organicamente já conectado. Porque, ou seja, sistêmico, holístico. Mas vamos lá, o que eu penso? Quando eu falei conectar depois, é assim, se eu tenho 5 mil municípios no país, né? Não, eu não consigo pensar nesse nível. Peraí, se eu conseguir 500 Santa Luzias... É muito. Para começar, não dá. Então, mas se eu conseguisse 500 Santa Luzias, depois eu junto com o resto. Não, aí tudo bem. É nesse sentido, entendeu? Bem. Nesse sentido, se eu conseguir testar em um estado brasileiro um modelo de moradia com mais sustentável, que a gente consiga montar um novo plano diretor, depois, com as diversidades, obviamente, dos estados e das condições das pessoas, quem sabe eu tenha por onde sair dessa paralisia, entendeu? Mas a gente acredita nisso, na célula. É o que a gente chama do poder da célula. Mas eu não tô falando nem em escalar, replicar nada. Eu tô falando em pensar uma solução que integre todo mundo para um espaço, para um território, para uma população. Mas a beleza dessa história é que dá para fazer. Sim. Mas precisa fazer pequeno nessa célula, pilotar. Você falou de seus netos, etc. Todo mundo que tem filho entende a beleza do processo. Eu sempre faço essa metáfora comparado com um filho, quando você pensa em ajudar alguma comunidade. Você vai botar um filho no mundo, você já botou netos, agora então seu tempo... Você não tem tempo. Porque, veja, você bota um filho no mundo, você vai passar 20, 30 anos pensando todo dia naquele filho, naquela filha. Sim.
para que ele seja feliz, ou ela seja feliz. Aí você já comete um erro de nascença. Primeiro você projeta uma felicidade dentro do seu paradigma, que está todo errado, porque obviamente ela vai construir a felicidade dela. Segundo, você acha que tem algum controle quando você não tem controle nenhum, porque ela vai usar droga, vai namorar, vai viajar, vai pegar outros conhecimentos que você não é capaz de passar. Mas você não desiste um dia sequer, e você sabe que é um projeto de futuro, que depois virão os netos, que aí fica mais complicado ainda, porque já começa a babar. Mas no desenvolvimento humano a gente não vê isso. A gente quer umas coisas de curto prazo. Porque eu acho que toda pessoa que olha para o desenvolvimento humano, ela traz um padrão de pobreza, de mindset, de mentalidade, que já dificulta na largada. Porque ela quer um resultado de curto prazo, ela quer dizer para as pessoas o que elas devem fazer, elas tendem a jogar. É o que eu chamo sempre de oportunidade equivocada. Porque a oportunidade tem que ser na visão de quem recebe, não de quem dá. Senão você está fazendo um erro. E eu costumo dizer que se você vai mexer com a comunidade e você não sabe como fazer bem feito, não faça nada. Porque ali já existe alguma harmonia. Você vai bagunçar, vai fazer muito provavelmente você vai piorar a vida da pessoa. E você vai queimar uma coisa que eu acho fundamental, que é a esperança. Você chega num lugar, você dá uma esperança para as pessoas que a vida pode mudar. E se você não souber fazer aquilo corretamente, porque você não tem letramento social, é melhor você não fazer nada. Mas não, faça. Mas primeiro entenda como fazer ou delegue para quem você confia. Mas então é nesse caminho que eu queria colocar a beleza de você pegar coisas pequenas e simples, onde você possa começar e você saboreie o processo, não o resultado final. Porque nunca vai ter fim. Sim. A utopia pragmática ela nunca vai ter fim, porque a utopia não tem fim. Quando eu falo de conscientização e transformação, esse meio do caminho, que é o processo, é contínuo. O ponto que eu acho é que o mundo hoje é um mundo de KPIs e resultados e indicadores. No mundo dos KPIs, que é a linguagem dos empresários e da iniciativa privada, o processo é pouco contemplado, né? Porque o KPI você vai direto para o resultado. Então, quem sabe a primeira mudança de mindset que a gente precisaria fazer é achar novos indicadores para os processos. Faz parte do nosso glossário. Nós estamos montando um glossário do Utopia Pragmática. E algo que vai entrar no glossário que para mim faz muito sentido, e aí a gente encontra um meio do caminho do que a gente está falando, é o que você falou sobre impacto. Você falou assim, para mim o impacto é um conjunto de vários resultados positivos que aconteceram. E pra gente, longo prazo é um conjunto de vários curtos prazos que a gente foi aperfeiçoando ao longo do processo e a gente chegou num resultado de curto prazo. Não é que a gente vai só pensar no longo prazo e esquecer do resultado que a gente precisa ter no meio do caminho. Porque a gente entende que precisa reportar um meio do caminho. Mas se a gente só começa pensando no curto prazo, a gente dificilmente pensa em transformação. E se a gente também só fala de longo prazo e não reporta quebrados de curtos prazos, a gente também... Mas chegando no meio do caminho, é ver o longo prazo como uma união de vários curtos prazos. Sim. E aí a gente mede nesse meio do caminho. E é óbvio que a gente tem que medir, a gente pode medir resultado, a gente pode medir o quanto foi investido, a gente pode medir, enfim... A gente tem que medir tudo, mas a gente não pode desqualificar o processo em nome de resultados finalísticos. Até porque, de novo, resgatando o que você falou, é sobre você mesmo. Se você é empregado de uma empresa, você é o CEO de uma empresa, você tem que falar sobre você em primeiro lugar. Sobre você como ser humano. É essa beleza. É o espelho, né? E aí você se projeta, tanto que quando a gente fez o evento do Utopia Pragmática ano passado, a gente finalizou o evento, em vez de ter empresa sustentável, não sei o quê, não, vamos trabalhar com as empresas humanas. Porque o ser humano, ele é o centro de qualquer negócio. Ele pode ser o executivo, o colaborador, o acionista, o consumidor, o fornecedor. O ser humano é centro de todos os negócios. Até no diabo da cadeia de pet, é o ser humano, porque estão arrombando com os bichinhos, mas é o ser humano que está indo nesse negócio. Então, a gente se esquece que o ser humano é a parte essencial e ele passa a ser apenas um produto de manipulação e de uso. Então, eu acho que a beleza do mundo futuro é uma beleza onde todos os negócios coloquem o ser humano como centro do processo. Sim. E aí todo o restante fica muito mais bonito. E a natureza vai agradecer muito, porque ela naturalmente vai receber a consequência dessa nova humanidade. A gente está caminhando para o fim, e aí tem uma hora que a gente começa a falar de sonhos.
E aí a gente traz o sonho do Sergipe, que é um sonho feito pela Erli, lá de Buquim. E que é um sonho de moldes diferentes do que as pessoas têm. Que cada um tem um sonho diferente. Cada um tem um sonho diferente. E a gente quer implantar novas maneiras de a gente ver. Não, um sonho gostoso? O sonho. Nossa, esse aqui faz parte do meu. Qual é o seu sonho? A gente fazendo um SMR mastigando no microfone, no ouvido das pessoas. Para matar de inveja. Não, de cobiça. Inveja é ruim, de cobiça. Inveja ruim, Olha, eu acho que eu tenho sonhos bem clichês, né? De um mundo melhor, humanidade, blá, blá, blá. Mas eu acho que eu tenho um sonho muito transparente, que eu acho que eu queria ver, pelo menos no nosso país, eu queria ver no mundo, né? Mas se conseguisse ver no Brasil, que eu pudesse ver, né? Que desse tempo da minha vida ver pessoas mais tranquilas. Porque eu acho que a falta de tranquilidade, a falta de confiança nos deixa num lugar que a gente mal consegue usufruir da felicidade que a vida tem de todo dia a gente acordar. Entendeu? A gente acorda todo dia, isso é uma felicidade. Acho um momento mágico. Espetacular, mágico. Sim. Todos nós, do melhor ao pior, na qualificação aí de melhor ou pior que as pessoas tenham, do mais rico ao mais pobre, temos dons, temos qualidades. Então, assim, e a gente se perde nisso tudo por falta de minimamente uma tranquilidade, de uma segurança de como vai ser o dia de amanhã. Porque se você tem muito privilégio, você está aprisionado nesse privilégio, sem liberdade, porque quanto mais você tem, parece que menos liberdade você tem, porque você tem que responder à expectativa de uma classe, de um negócio, de um retorno sobre o capital, de tudo. Então, eu acho hoje que é muito bom, maravilhoso, mas veja bem, você está aprisionado num lugar. Quem não tem nada está aprisionado na escassez. Então a gente fica entre a escassez e a abundância. O meu sonho é que a gente tivesse o meio do caminho, que a gente pudesse viver mais tranquilo. Para mim, felicidade não é a palavra. Para mim, a palavra é tranquilidade. Tranquilidade tem a ver com estado de espírito interno. Que a gente consiga equilibrar corpo e alma, que a gente consiga olhar também para aquilo que a gente não vê e enxergar melhor, escutar aquilo que não foi dito, escutar barulhos que a gente não consegue escutar e ter uma sociedade onde minimamente essa desigualdade esteja encaminhada, porque assim, resolvida acho muito difícil, mas encaminhada, que as pessoas tenham consciência da desigualdade. E aqui eu estou colocando todos os tipos de desigualdade. Da financeira, a desigualdade de falta de amor, da desigualdade de conhecimento, da desigualdade que que a gente tem pela falta de confiança uns nos outros. Então, quem tem esse privilégio de estar num ambiente de confiança, sim, consegue se desenvolver melhor do que outros que não estão. Então, assim, para mim, a palavra equidade, eu acho que é o meu sonho. Perfeito. E é engraçado porque ela dialoga profundamente com a diferença. Porque equidade não é igualdade. Não. Eu recentemente conheci uma pessoa que trabalha numa comunidade indígena no Pará. E quando ele começou a me descrever o dia a dia, eu falei, cara, isso é perfeito. E aí a nossa tendência é achar que ali, pelas condições que eles vivem, na verdade as comunidades tradicionais, elas deveriam ser, como diz o Krenak, né? O futuro tem que ser ancestral. A gente precisa voltar muitos passos atrás, não do ponto de vista científico, tecnológico, nem nada disso, mas muito mais passos atrás no hardware humano, para a gente poder de fato projetar um mundo mais tranquilo e com mais equidade. Senão a gente não vai conseguir fazer. Porque a tranquilidade tem a ver com o tempo, né? Na minha concepção. Então, assim, quando a gente olha, eu acho que a gente tem que... O futuro é ancestral, sim. E eu acho que a gente deveria ter mais tempo de entender, como na Schumacher College, por exemplo, como funciona a biomimética, como funcionam os processos da natureza. Você mesmo abriu o programa falando isso. Sim.
Quer dizer, inverno, verão, primavera e outono existem. Você pode fazer a aceleração que for, o que for, a não ser que você vá fazer artificialmente. Se for para ser no curso da natureza, a gente tem que respeitar os tempos e os movimentos e as externalidades. Porque pode vir no verão uma chuva que arrase com tudo. E como é que a gente lida com isso? É no pânico? É no desespero? É na matança? Ou é na calma, na tranquilidade, na emergência? Né? Para a gente, na emergência, poder atuar com mais racionalidade, com mais eficiência, com mais eficácia. Então, assim, eu acho que quando a gente contempla também o tempo das coisas e está aberto às externalidades, porque o mundo não é flores. O mundo é desafio. A gente veio pro mundo, o ser humano veio pro mundo para desafio. O bicho, então, nem se fala. Quando eu fui pra África, eu falei, gente, meu sonho era estar vendo esses bichinhos. Deus que me livre, a vida deles é o cão. Um querendo matar o outro o dia inteiro para comer, para isso, para aquilo. O humano é mais ou menos assim também. Mas eles têm uma harmonia, né? Sim. E a cadeia produtiva tá montada, a cadeia de alimentar tá montada. Será que nós humanos não conseguimos ter um lugar de convivência aonde a gente respeite os processos sem matar os sonhos, né? Porque a gente já se mata, mas a gente mata muito mais os sonhos. Sem ter tanta... Os ativismos são necessários para trazer consciência, mas são necessários até certa medida. Dali para frente a gente tem que ter consenso. A gente tem que ter espaços de troca e espaços de aceitação. Perfeito. Eu preciso aceitar o outro, gostando ou não, porque ele está no mesmo mundo que eu. A gente vai dividir da mesma comida. Eu rico ou pobre, preto ou branco, a comida é a mesma. Como é que faz para ter mais equidade nesse olhar, nessa escuta, nesse espaço que a gente divide no mundo? É difícil acabar um programa com a Carola, mas eu vou ter que falar mais um pouco, porque você falou dessa coisa da diferença e do ativismo. É isso, eu acho que o ativismo ele é importante, mas ele não pode ser ideológico. Isso, porque isso mata. Mata. E eu sempre me lembro de um TED Talk que eu vi uma vez de um negro. Ele entra no palco e a primeira coisa que ele vai é abrir um armário e tira uma roupa da Ku Klux Klan. Ele é um músico, mas ele contando a história que quando ele era pequeno, acho que ele morava ali perto de Boston, ele estudava numa escola muito construtivista, então ele era o único negro da escola, mas ele não percebia a diferença, porque era tudo muito tranquilo. E ele foi eleito para carregar a bandeira da escola, numa parada. E quando ele estava andando, pessoas começaram a jogar coisas nele. E aí a escola protegeu, tirou ele, foi a primeira vez que a família teve uma conversa com ele sobre racismo. E daí para frente só piorou. E ele não conseguia entender porque é que as pessoas discriminavam ele apenas pela cor da pele. E ele foi estudar tudo que ele podia estudar sobre fascismo, sobre etc. Tudo que pudesse ter a ver com o tema, ele tentou e ele não conseguiu encontrar uma explicação. Aí o que ele fez? Pediu para a secretária dele, ele era músico, para marcar uma reunião com o presidente da Ku Klux Klan na cidade que ele estava no hotel. Esse podcast é maravilhoso, esse TED Talk é maravilhoso. E aí chega o cara concordou, não falou que ele era negro. O cara chega com um guarda-costas armado. Quando abre a porta do hotel, já toma aquele impacto. Mas de alguma maneira ele teve a habilidade de conseguir fazer com que o cara entrasse. Ele conta lá que teve alguns momentos de tensão e tal, mas de alguma maneira, sem nunca julgar o outro, ele conseguiu fazer com que eles estabelecessem um diálogo. E isso foi evoluindo. Começaram a se frequentar nas casas. E aí criou-se uma relação de confiança. E aí tem um vídeo que é muito surreal, que é o encontro da Ku Klux Klan e ele lá. E o cara falando assim, esse é o único cara que eu confio aqui. Aí ele conclui dizendo que aquela roupa que ele estava entregando foi a roupa que esse cara, que era presidente da Ku Klux Klan dessa região, deu para ele quando ele virou pacifista. Então o cara usou a empatia para criar uma ponte. Claro que isso não foi de uma hora para outra. Foram anos de processo. Mas eu acho que tangibiliza muito. Porque em nenhum momento ele deixou de ser ativista. Não, em nenhum momento. E eles não trocaram. Eles seguiram cada um no seu lugar, mas construindo um novo lugar. Um novo lugar. Sim, criando... Que foi maravilhoso para os dois. Os dois se encontraram num lugar muito melhor para os dois lados. E é isso que eu acho que é um caso que me chama muita atenção quando eu penso no ativismo pragmático. Então, mas, não ideológico. Saulo, você trouxe uma coisa que eu acho que a gente não tocou aqui, que acho que a gente precisava tocar, então você vai ter que me dar mais 10 minutos para a gente chegar nesse lugar,
que é um sonho? O quanto que a tecnologia nos ajuda ou nos atrapalha nesses encontros humanos e de conscientização, né? E o quanto que as ideologias e as políticas partidárias e o centro, a direita, a esquerda, as polarizações nos ajudam ou nos atrapalham nessa criação deste novo. Porque a discussão está posta, para nós aqui, está claro que não é problema. Mas o quanto isso pode ser manipulado e levado para lados que não seja para o bem comum ou para esse mundo de equidade que a gente está falando aqui. Então, o que eu acho é que a gente tem um agravante a mais hoje na construção desses processos, que é a tecnologia, né? Sim. Que são as ideologias e que são os radicalismos, em muitos casos no mundo, inclusive religiosos, né? E que usam da força, do poder, da ameaça, do medo. Então, como que esse lugar lindo de utopia pragmática que a gente está conversando aqui convive com tudo isso? E agora eu inverti, eu que vou te entrevistar, Saulo. Eu vejo, primeiro que eu acho que a gente está fudido. Pessoalmente falando, eu trabalho todo dia, você sabe disso, para construir um mundo melhor. Tentar contaminar as pessoas e deixar, ao final da minha vida, o meu legado, que eu espero que não seja meu nome. Eu sempre já te falei que eu morro de medo de dar meu nome para um viaduto. Mas o que eu quero é que o que eu fiz pela minha passagem, por merecer essa vida e acordar todo dia de manhã, seja... Mas quando eu olho, Carola, para o que está hoje posto, e especialmente nesse momento agora, eu fico muito preocupado. Porque eu acho que nós nos entregamos de uma maneira completamente alucinada como produtos de um processo profundamente desumanizante, onde extrai o que há de pior das pessoas. Então, eu acho que a gente precisa... Por isso que eu acho que a gente precisa trabalhar em todas as camadas. Sim. Porque é preciso resgatar... Porque eu sempre... Tem um livro que eu adoro, chamado Só a Beleza Salvará o Mundo. O livro é bom, mas a capa é melhor, o título é melhor. Então eu acho que a beleza, todo mundo... Suassuna fala que cachorro gosta de filé mignon. Ele come osso porque dá um osso para ele, mas se pudesse escolher, ele escolheria filé mignon. E eu acho que a gente está há muito tempo dando osso estragado para as pessoas. A gente precisa trazer uma nova esperança para as pessoas se reconectarem. Porque no final, eu sempre cito que uma das coisas que mais me emociona nas imersões de Santa Luzia do Itaim é quando eu vejo pessoas daquela comunidade dizendo: eu nunca imaginei na minha vida que era tão bom ser bom. Cara, isso me arrepia. Por quê? Porque é essa sensação que é gostosa do nosso dia a dia. Essa que a gente brinca de egoísmo altruísta. Sim. De você ser alimentado na tua alma, mas a partir do reflexo das coisas que você faz. Quem tem esse privilégio... E não somos somente nós, tem várias pessoas em diversos setores tendo esse privilégio. Quem tem esse privilégio, de fato, está usando o tempo que tem nessa vida de forma útil. O ano passado eu fui convidado para dar uma palestra em Abu Dhabi, no Cultural Summit. Uma merda. Travessei o mundo para aquela porcaria. Enfim, o negócio... Espero que o povo do Culture Summit não fale português. Não, eu já mandei uma crítica. Olha, vocês me desculpem, mas a gente só tem assim algumas pequenas críticas que depois o Saulo manda. E eu nem conheço o Culture Summit, eu não tenho nada a ver também pra vou vocês. falar Eu também. escrevi, eles mandaram um questionário. Eu fiz tanta crítica e me convidaram de novo. Não é possível. Acho que quem lê as críticas não é o pessoal que convida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: coincidentemente, o ano passado é um evento cultural, tinha um monte de gente lá, prêmio Nobel, Grammy, etc. Mas o tema era tempo. E aí eu fiz a minha provocação dizendo: cara, o maior problema de vocês que estão aqui hoje, de todos nós, é que a gente acha que a nossa passagem pelo planeta Terra é o momento mais importante da história do universo. E aí a gente se esquece de viver para realizar de maneira externa, economicamente, o que for, guerra, poder, opressão. A gente se esquece disso. A gente se esquece do feminino que nos eleva e se agarra ao lado tóxico masculino, que também tem coisas muito boas nos dois lados, boas e ruins, mas a gente se agarra a isso e aí a gente se esquece de viver. E a vida não perdoa.
Porque a vida não é feita de dinheiro, ela é feita de tempo. E a gente se esquece de viver. E aí foi bom falar para aquele povo da Arábia. Saulo. Porque eles realmente acham, as pessoas que Olha, têm eu mal mais conheço poder, o Saulo. Tá? Porque é esse momento que eu acho que as pessoas precisam aprender. Que você tem que fazer o seu minuto como ser humano valer muito a pena. O resto é uma consequência natural e bela. Sim. Mas que a gente acha que não é mais possível. Você sabe que você trouxe agora essa coisa do feminino e do masculino? Eu tenho muita dificuldade com... Eu me considero uma mulher feminista. Mas eu tinha muita dificuldade de me colocar nesse lugar porque eu odeio tudo que se polariza. Eu adoro os homens, eu acho que eles têm muito para contribuir para o mundo. E as mulheres também acho que são altamente... Inclusive, eles são absolutamente necessários para a reprodução. Exatamente, exatamente. Tem a sua função. Exatamente, mas eu acho que eles têm uma função também de trazer um pragmatismo, de trazer uma realidade, uma racionalidade para almas muito femininas. Então, eu acho que são altamente complementares. Mas, e aí, então, por isso eu tenho dificuldade da pauta feminista, né? Uhum. Mas eu tive a oportunidade, um ano passado, para um fórum de mulheres em Paris. Era um congresso só de mulheres. Tinham vários homens. Uma reuniãozinha em Carira. Não, você acabou de voltar do Summit de Abu Dhabi. Por isso que eu tive coragem de falar, tá? Eu também acho, E aí, o que aconteceu? É um fórum que existe há mais de 20 anos, que falam mulheres desde a ativista mais procurada pelo Hamas no mundo. Então, inclusive, o nome dela não estava no programa. E ela estava com a capa toda coberta, cheia de segurança, assim. E ela fala de costas, ninguém sabe o nome dela. E ela contando da experiência dela de salvar mulheres. Até a ex-primeira ministra da Noruega, sei lá, enfim. Passando por todo tipo o presidente da L'Oréal, gente da área de cinema e tal. E teve um painel que me marcou profundamente, que me deu essa coragem de dizer, não, eu sou uma mulher da pauta feminista moderada, porque eu acho que radicalismo não leva a lugar nenhum. Que eram várias mulheres de corpos diplomáticos, de vários países do mundo. 2 jovens e 2 aposentadas. E para acabar, para fechar, porque elas dizem sempre que elas nunca chegam ao topo da carreira diplomática, que elas sempre ficam ali de vice. Que elas escrevem tudo, vão a campo, fazem os acordos, escrevem tudo tal, e o homem caneta e tá feito o acordo. E que isso para elas sempre foi uma questão na carreira, mas que agora elas já se conformaram e estão achando até que é melhor. Bom, aí a plateia ficou toda de boca aberta, falou, como assim? Falou, porque os homens, eles querem a mesma coisa que a gente, só que eles querem terminar as guerras, que é o que todo mundo quer. Só que nós mulheres, elaborando os acordos, nós construímos a paz. E tem muita diferença. Construir a paz termina a guerra. Só que uma coisa é construir a paz, outra coisa é canetar para terminar uma guerra. Perfeito. Então nós estamos felizes aonde a gente está. Deixa ele canetar o que a gente escrever, porque a gente quer construir a paz. Neste lugar do feminino, eu me vi feminista. Sim. E aí é nesse lugar que eu te digo que as duas coisas são muito importantes, né? Como você colocou, porque são processos mentais, inclusive, diferentes. Então, para terminar, porque eu sei que nosso tempo está estourando, quando a gente fala da iniciativa privada, das empresas tal, me parece que falta um pouco da alma feminina. Sim. De construir a paz, de construir novos processos para poder construir novas economias, novos mercados, novas formas de tratar o consumidor, o ser humano final. Sim. E nesse lugar feminino, que pode ser construído por homens, desde que tenha essa visão mais feminina do cuidado, da maternagem, né, que isso só mulheres conhecem, do alimentar, do olhar, do escutar, que seja construído por homens, não tem problema nenhum, mas que levem em conta esse lugar feminino do mundo para a gente poder construir uma nova economia. Sim. Exatamente, porque o feminino não é fraqueza, o feminino é beleza. Exato. É harmonia. É sensibilidade. É sensibilidade. Então... E eu queria dar uma visão menos... Eu sempre falo que eu dou a visão menos apocalíptica, porque é isso, o chefinho sempre fala que ele acha que a gente tá ferrado e é isso, mas pegando a perspectiva que ele trouxe do tempo, que você trouxe dessas 2 jovens e dessas 2 mulheres aposentadas, diplomatas, disso que a gente acabou de falar sobre o feminismo, sobre a pauta...
eu queria trazer o panorama da nova geração. Quando a gente fala em legado, não tem como falar em legado sem falar de quem tá vindo agora e vai perpetuar isso. Não se fala em legado a partir da geração que vai virar minoria daqui a um tempo, porque tem uma outra geração vindo pra assumir. Mas essa é a verdade. Dentro de uma perspectiva de Por isso que ela é pequena mini-chefe, é isso? Ela já matou a gente. A última pergunta vai ser o que a gente quer na nossa lápide, ô Saulo. Tá preparado? Eu já sei o que ele quer. Não deu tempo. Então, isso já tá anotado. Mas a verdade é essa. A gente tem a passagem de tempo é um recorte muito pequeno dentro da história da humanidade. E tem essa... Eu queria trazer a minha visão menos apocalíptica aqui pra minha visão... Eu falo que eu sou mais do Suassuna, né? Que eu sou uma realista esperançosa. E muito esperançosa. Até porque eu não tenho idade pra ser apenas pessimista. E dentro dessa minha realidade esperançosa... Eu acredito que a gente melhorou muito quando você fala de ideologias, de dificuldade de conversar, de muita polarização. É claro que o mundo tá passando por, enfim, questões conservadoras, etc. Mas quando eu olho pra minha geração e pra muitas pessoas que estão ao meu redor, eu já vejo um olhar pra diferença a partir desse lugar de construção. Eu vejo menos consolidação e mais construção em muitos sentidos. Hoje a gente vê mulheres em posições de alta liderança e a gente não necessariamente estranha. Antes, em algum momento, foi esquisito você ver uma mulher numa posição de liderança. Talvez. Hoje, pra gente, não é mais assim. E eu acredito que a gente tá passando por uma evolução. É claro que não é do nada, não é do dia pra noite. Mas existe uma nova geração que tá trazendo em pauta muitas coisas, inclusive um feminismo menos radical. Claro que tem o radical, tem o não radical, mas feminismo é uma palavra. Em algum momento, não foi. Em algum momento, a gente não falou que a sensibilidade e a beleza do feminino deveria ser levada em consideração porque era algo bom. Isso não era pauta, isso não existia há 10 anos atrás, talvez, ou talvez menos. Então a gente já tá falando sobre isso. Então eu vejo um caminho pro positivo, pra evolução de alguma forma e vejo essa esperança dos diálogos acontecendo. Que eu, enfim, queria caminhar um pouco pro final, assim, do que a gente veio falando, pra fazer um resumo sobre o que a gente trouxe. Porque quando eu escuto o que você falou no começo, Carola, sobre na sua mochila você carregar muito amor, muitos valores e partir de um pensamento crítico que sempre foi te influenciado dentro da sua casa, e toda a nossa conversa foi sobre diálogo, foi sobre o quanto você, na verdade, é uma empreendedora dos diálogos. Uhum. Você promove conciliação a partir de menos consolidação e mais construção. E o que a gente tira de hoje dessa conversa, pelo que eu entendo, é que pra gente conversar, a gente tem que estar aberto à diversidade, estar aberto à contradição, estar aberto ao incômodo, mas a gente tem que buscar não só humanidade, mas tem que buscar tranquilidade e paz. Para que no momento em que a gente tem essa tranquilidade, essa paz, a gente possa viver no coletivo, com mais confianças e menos alerta, mais atenção uns aos outros e menos um alerta individual de medo do que pode acontecer. E que a gente possa estar na mesma página, pensando no impacto, como uma soma de pequenos curtos prazos e pequenos resultados, que tudo bem a gente vai medir, mas que a gente também precisa olhar pro resultado ali no final de impacto, olhando com ética, colaboratividade e integração. Que foi o que você trouxe. Pra gente sair dessa paralisia e dessa inércia que a gente tem hoje, baseado no medo, e que a gente construa uma coletividade muito mais humana e baseada nas pessoas que dialogam e conversam, e que a gente possa, dentro disso tudo, construir o que você chamou de pacote de conhecimento de um novo amadurecimento, baseado nessas contradições e nesses diálogos. Eu queria falar isso tudo que eu falei, porque, pra mim, tudo o que você trouxe em termos de... No começo, você falou que tá na filantropia pra mudar a mentalidade na cultura de doação. E eu acho que é assim que se muda a mentalidade mesmo. E pensando em botar na mesma página da conversa, não só os tomadores de decisão, mas fazer isso a partir da comunidade e do que está lá na ponta e do que acontece nessa educação libertadora, nessa comunhão coletiva, como é que a gente queira chamar, como cada um dentro da sua realidade queira chamar. Mas sem se apegar à ideologia, sem se apegar ao que você vem consolidado, mas buscando construção de algo melhor. Olha, a partir de hoje você é minha pequena mini-chefe também. Obrigado. Obrigada, gente. Esse foi mais um podcast do Utopia Pragmática.